É oficial, Benfica contrata Sidney Lopes Cabral ao Estrela da Amadora. O presidente do Estrela já confirmou. José Mourinho já confirmou esta manhã também em antevisão ao jogo de amanhã frente ao Braga. Portanto, está tudo oficializado. Só falta sair o papel que torna isto tudo oficial depois dos exames médicos. Mas isso é apenas burocracias. O que é certo é que Sidney vai ser jogador do Benfica. Eu, como já tinha dito aqui no vídeo, e acaba por bater certo com algumas coisas que José Mourinho disse, gosto muito desta contratação. Não quer dizer que seja uma super estrela ou um super jogador que venha para ser titular muitas das vezes, mas acho que pode ser aqui um jogador muito importante a entrar na rotação. Mas as notícias do Benfica não ficam só por aqui, até porque há outros laterais em equação, há centrais que também foram falados e há extremos que começam a ter muita concorrência. Vamos ver tudo no episódio de hoje. Então o Sidney vai ser mesmo jogador do Benfica. Paulo Lopo, presidente do Estrela da Amadora, já confirmou. José Mourinho já confirmou e garante que está muito contente com esta contratação. Ele disse que era um jogador que já seguia há algum tempo, inclusive já tinha falado ao telefone com ele por algum tempo, por 5 minutos ou 10, dizia José Mourinho, e parece que ficou muito contente até com a conversa, ou seja, já gostava do Sidney enquanto jogador e agora gosta do Sidney também enquanto pessoa, porque disse que era, ou pelo menos enquanto profissional, que disse que era um jogador muito inteligente, muito disponível, com a atitude certa para jogar no Benfica. Além disso, ainda reforçou também que é um jogador que tem condições físicas muito adequadas ao calendário do Benfica, ou seja, é um jogador com muita capacidade física, capacidade para aguentar os 90 minutos em alta intensidade, disponibilidade para jogar em várias posições, e tinha sido, no vídeo que eu fiz aqui de alguma análise ou opinião sobre o Sidney, tinha sido algo que eu tinha frisado sobre o jogador. É um jogador que faz muitas posições, faz muitas posições e bem, ou seja, joga à direita, joga à esquerda, joga à ala, joga à ala direita, à ala esquerda, pode jogar a extremo. É um jogador que tem muita disponibilidade, além de ter capacidade técnica de 1 para 1, de velocidade, de agilidade. É muito mais ofensivo do que defensivo, apesar de ser um defesa lateral ou um ala. É um jogador que joga muito mais para a frente do que para trás, ou pelo menos é muito melhor a jogar para a frente do que a jogar para trás. Mas isto são coisas que se treinam, são posicionamentos, são apoios, são coisas que se treinam. Agora, sem dúvida nenhuma que, como José Mourinho disse hoje de manhã, que qualquer treinador gosta de ter no seu plantel jogadores que façam várias posições. E ele até foi curioso, porque eu tinha dito aqui no vídeo de análise aqui ao Sidney, eu tinha colocado que a chegada do Sidney podia ser para libertar o Washington de jogar à esquerda, de jogar à direita, a nível de defesa lateral, sempre que o Dal ou o Dedic não estão disponíveis. E parece que o José Mourinho concorda de certa maneira com isso, porque comparou precisamente ao Washington. São dois jogadores que fazem muitas posições e que dão aqui muitas opções aos treinadores. Aquilo que também me parece é que, e eu não concordo com quem disse que ele vinha tapar aqui os jovens, não é não concordar com as pessoas, é não concordar com a ideia, porque me parece que claramente que o Sidney vem numa ótica de ser alternativa ao Dedic. E depois logo se vê, se for aqui uma questão de o Zé Neto, por exemplo, ser importante na equipa B naquele fim de semana, vai jogar o Sidney na esquerda caso seja necessário. Se for uma jornada tranquila, eu acho que o José Neto pode muito bem ser lançado, porque o José Mourinho já admitiu que era muito fã do jogador. Mas, essencialmente, parece-me que o Sidney vem porque o Benfica não sabe quando é que pode contar com o Bá. Eu já tinha dito isso no vídeo anterior, sem qualquer tipo de informação, apenas era a minha percepção, consoante os factos que iam saindo nas notícias, observando os tempos de recuperação, e eu já tinha dito que não me parecia nada normal esta recuperação do Bá. Ele que já teve 10 ou mais lesões nos últimos 3 anos, ele que se lesionou no mesmo jogo com o Manu, e o Manu já está a treinar há bastante tempo com a equipa, já foi convocado, já jogou jogos de mais intensidade, já jogou 90 minutos, e o Bá ainda nem sequer está a treinar com a equipa. Algumas pessoas aqui no canal iam comentando aí que e agora o Bá e o Dedic. Eu acho que só há o Dedic. Eu acho que o Benfica não conta com o Bá. Logo se vê o que é que dá. Se o Bá regressar, melhor, mas o Benfica não está a contar com o Bá, pelo menos para esta temporada, a nível de ser útil. E isso coloca o Sidney logo aqui como alternativa direta ao Dedic. Até porque são dois jogadores muito ofensivos, que dão muita largura ao corredor, que chegam muitas vezes à frente, cada um ao seu estilo. Um mais por exemplo, o Dedic tem mais facilidade em jogar por dentro e em jogar, eventualmente, até em dribles. Por exemplo, o Sidney já é diferente, já é um jogador que ultrapassa adversários muito mais na velocidade e tem mais cruzamento, por exemplo. Portanto, dois laterais diferentes para contextos diferentes, um alternativo ao outro, e o Bá, quando regressar,
logo se vê. E vamos falar disso mesmo agora. O Bá, por sua vez, está aqui numa situação complicada na sua carreira, diria eu, porque, como eu estava a dizer há pouco, isto basta ler as notícias, basta perceber os tempos médios destas lesões e cada caso é um caso, cada atleta é um atleta, sem dúvida nenhuma que isso é assim que funciona, mas para todo o efeito, para todo o caso, o Bá lesionou-se no mesmo jogo do Manu, o Manu está a jogar e o Bá nem sequer a treinar está. E o José Mourinho também falou sobre isso na conferência de imprensa de hoje, disse que o conhece como pessoa, como profissional, mas nem sequer lhe deu um treino, nem sequer o viu a treinar com a equipa e que não sabe sequer quando é que Bá está disponível para treinar. Isto cria aqui uma incerteza grande e o Benfica optou por ir contratar o Sidney para dar aqui alguma luta ao Derides na posição. Também me parece que o Bá teve ali uma segunda, o Benfica disse que era uma segunda operação, normal, no processo, já estava previsto, mas acho que isso foi uma gestão de expectativas, foi aqui uma gestão de comunicação que o Benfica fez, uma espécie de controle de danos, porque não é normal, ou seja, pode ser um procedimento normal, mas não é comum, não é algo que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes os jogadores têm a lesão, são operados e depois têm um período de recuperação. O Bá, além do período, já teve mais uma operação e regrediu na sua recuperação. Já agora, se ainda não subscreveste o canal, é só subscrever agora e já agora dá-me a tua opinião sobre a lesão do Bá, sobre a contratação do Lopes Cabral e todos os outros que eu vou falar para a frente neste vídeo também. Torna tudo mais preocupante quando ainda por cima José Mourinho disse que via o Bruma a voltar primeiro do que o Bá e o Bruma tinha uma lesão que é um tendão daqueles que rasgou, que muitas das vezes até condiciona a carreira inclusiva do jogador, ainda por mais um jogador de 31 anos, e que na melhor das hipóteses iria voltar em março. Segundo José Mourinho, está mais perto de voltar do que o Bá. Portanto, logo por aqui temos uma ideia da gravidade da situação do Bá. Ainda bem para o Bruma, significa que a sua recuperação está a correr bem, mas ainda mal para o lateral dinamarquês, que este prognóstico não é nada positivo, porque significa que a recuperação não correu bem, as operações eventualmente não correram bem, ou correram bem, mas tiveram complicações depois, posteriormente, mas que, a nível físico, o lateral dinamarquês está aqui a atravessar uma fase complicada da sua carreira e daqui a nada está a fazer um ano que se ilusionou. Os nomes não param e na Alemanha voltam a apontar aqui o Rafael Guerreiro ao Benfica, a dizer que o Benfica está na luta pelos serviços de Rafael Guerreiro, que vão tentar no verão, mas que querem trazer já em janeiro. E aqui sim pode ser mais discutível, porque aqui sim tapa completamente a ascensão de José Neto. José Mourinho confirmou que o Neto não ia ser tapado pelo Sidney, mas se realmente chegar um Rafael Guerreiro, mais o Dal, fica aqui numa situação muito complicada, a não ser que o Dal saia mesmo em janeiro para o Manchester, como já se chegou a noticiar há umas semanas atrás. Agora, não me parece que o Dal saia, sinceramente, e não me parece que seja uma política positiva pôr o Neto como terceira opção, porque significa que ele não vai jogar de todo na equipa principal e que aqueles elogios foram infundados por parte de José Mourinho. O que me parece que acontece aqui é que Rafael Guerreiro até pode interessar ao Benfica a custo zero, que é sempre relativo, ou seja, é um jogador que é português, que é benfiquista, que já disse que gostava de jogar no Benfica, tem muita experiência, mais um jogador polivalente, mais um jogador perito em bolas paradas, tal e qual como o Sidney, mais um jogador que vem acrescentar alguma liderança e alguma experiência internacional, tal e qual como, por exemplo, o Benfica tem Otamendi, ou como tinha Di Maria. Tem muitas coisas boas e eu já disse no passado que se ele chegasse ao Benfica eu não me importava. Agora, eu disse isto antes do José Neto se estrear, eu disse isto antes de ele ser convocado e agora isto começa aqui a ser uma situação complicada de gerir, porque foram criadas expectativas nos adeptos do Benfica com a aposta em José Neto. Aposta não, lançamento, porque a aposta justifica que ele jogue mais vezes. Com o lançamento de José Neto, com as palavras sobre o José Neto, e agora estar a trazer um jogador que, para já, lesiona-se bastante, vai para o teto salarial e já com alguma idade, é tapar uma ascensão com uma opção que pode ser a curto prazo. Ok, percebo, chega e rende já, se não tiver lesões, mas que o Benfica então aí tem que definir o que é que quer fazer também com o Dal, se quer realmente passar um titular indiscutível para suplente para jogar o Guerreiro, ou se quer vender esse titular para ter o Guerreiro para tentar fazer aqui alguns milhões com a venda do Dal. Pronto, há aqui uma questão com a lateral esquerda também, já se percebeu, mas eu não ponho de parte que o Benfica queira mesmo Rafael Guerreiro ou em janeiro ou no verão a custo zero. Quem voltou a ser notícia foi Otamendi, voltou a falar-se para o Barcelona, ou seja, tem saído em Espanha alguns rumores e hoje foi
já saiu na imprensa nacional também, e hoje foi perguntado aqui a José Mourinho o que é que acha ou se está preocupado ou não com a perda do capitão, como também já disse aqui no canal. A questão é que José Mourinho disse que não está preocupado, não porque ele não faça falta, mas porque ninguém no Benfica lhe disse, ou seja, o Rui Costa, presidente, não lhe disse que havia interessados e que havia negociações sobre o Otamendi, Mário Branco, diretor desportivo, não lhe disse que havia interessados e propostas ou possibilidade de sair, e o Simão, que é quem está mais próximo da equipa, o Simão Sabrosa, também não lhe disse nada. Então, se ninguém diz nada, o José Mourinho entende que não tem razão para se preocupar. Se alguém disser, atenção, está aí o Barcelona por Otamendi, o Otamendi pode querer sair, há uma boa proposta para todas as partes, etc., aí sim ele fica preocupado. Esta foi a maneira de José Mourinho reagir ou responder à questão que lhe foi feita. Eu já disse aqui, ou seja, acho que se o Barcelona realmente quisesse Otamendi, ia ser uma situação curiosa, porque o Barcelona joga com a linha defensiva em cima do meio campo e o Otamendi a controlar a profundidade não é de todo o jogador ideal e com a idade ainda mais lento está, portanto acho que não ia ser uma grande solução para o Barcelona, mas isso seria problema dele. Eu acho é que o Otamendi, querendo acabar a carreira em grande, um interesse do Barcelona para fazer, nem que fosse 6 meses, acho que ele acabava por ver isso como uma boa oportunidade e veremos se até não saía logo em janeiro de bom grado do Benfica. Veríamos o que é que isso ia dar. Agora, efetivamente, o que o José Mourinho disse foi que não há propostas, portanto não há motivos para preocupação e o Benfica continua para já com o seu capitão no plantel. Quem está a colecionar aqui interessados é André Luiz, do Rio Ave, que já foi apontado ao Sporting, já foi apontado ao Porto, já foi apontado ao Benfica, já foi apontado ao Sunderland, a clubes da Turquia também, já foi apontado a vários destes e hoje somou mais 2, ou seja, Marselha e Leverkusen. É um jogador em clara ascensão, escolas do Flamengo, em Portugal já tinha brilhado no Estrela, deu o salto, entre aspas, para o Rio Ave. Eu digo entre aspas porque em situação normal o Rio Ave é um clube mais estável do que o Estrela, mas ultimamente não tem sido assim tanto, portanto acaba por ser um salto eventualmente financeiro para ele, mas que não foi assim um escalar de carreira assim tão grande. Mas efetivamente é um jogador que já contribuiu com relação direta para golo, 5 golos, 5 assistências, algo assim do género, em 16 jogos pelo Rio Ave, ou seja, ótimas médias, ótimos números, um jogador de drible, um jogador de desequilíbrio, muita qualidade técnica, um jogador que está agora a arrebentar, está agora a atingir um patamar competitivo e de rendimento que ainda não tinha atingido na sua carreira. Veremos o que é que isto vai dar, se veremos se o Benfica vai avançar ou não para a sua contratação, vamos ver, mas para já, se o Benfica quiser mesmo o André Luiz, tem que começar a dar corda aos sapatos e a abrir os cordões à bolsa, porque efetivamente o extremo brasileiro está a colecionar interessados e alguns deles com poderio financeiro. Na Turquia os jogadores não pagam impostos e o dinheiro é limpo. Na Premier League é o sonho de qualquer jogador, ainda que seja clubes menores. Campeonato de França ou na Alemanha eventualmente vai receber muito bem também. Portanto, veremos o que é que o Benfica vai fazer, se quer ou não André Luiz. Eu diria que André Luiz só faz sentido se Luque Bacchio tiver uma má recuperação ou se Prestiani não contar para a direita, porque caso contrário, Prestiani e Luque Bacchio fecham a extrema-direita do Benfica. E o André Luiz à esquerda joga pouco ou nada, ou seja, no sentido em que joga poucas vezes ou nenhumas vezes à esquerda. Portanto, sendo um jogador mais pela direita e o Benfica tendo 2 jogadores, ainda mais o Auschwitz, para jogar nesse corredor, não vejo assim com tanta necessidade investir milhões neste jogador que é ótimo e é um jogador de quem eu gosto também, mas que efetivamente o Benfica tem o lado direito bem preenchido. O que me podem dizer é que o Luque Bacchio só vai voltar a meados de fevereiro, que o Prestiani pode contar para a esquerda ou para o corredor central ou até vai ser emprestado para o River Plate e o Benfica fica desprovido de extremos. E aí sim, aí eu percebo que o Benfica queira um extremo. Por exemplo, se o Benfica aceitar vender ou emprestar o Prestiani para a Argentina, aí eu percebo que o Benfica vai buscar o André Luiz para ser aqui um complemento ao Luque Bacchio. Se ninguém sair, não faz qualquer sentido estar a gastar mais milhões numa posição que tem 2, 3 jogadores que podem jogar ali. O que é certo é que o Benfica joga com o Braga nesta jornada, jogo importante em Braga, e o Benfica tem vindo a subir de forma, tem ganho os seus jogos, umas vezes a jogar melhor, outras vezes a jogar pior, e José Mourinho foi para a conferência de imprensa de hoje, tranquilo, a falar sobre as transferências, a falar sobre o jogo. O Braga tem estado a jogar bem, começou muito mal, e o treinador teve no fio da navalha para ir embora, acabou por conseguir ganhar ali o jogo que eventualmente poderia ser o jogo decisivo para o seu despedimento ou continuidade.
continuou e o Braga hoje em dia está a jogar bem, está a recuperar terreno e já vem por aí acima na classificação, ele que esteve muito lá para baixo. Portanto, jogo complicado apesar de tantos nomes no mercado de transferências, já sabemos que agora vai ser assim até final de dezembro e até final de janeiro. O Benfica mexe muito com o mercado, mexe muito com a imprensa também, a nível de cliques e vendas de jornais, portanto temos que estar preparados para, ao longo das semanas até ao fecho do mercado, falarmos aqui de muitas negociações, de muitos nomes que são apontados ao clube. Para já, é com estes que vamos para a guerra e sabendo que no dia 1 de janeiro está lá o Sidney Lopes Cabral, que é o único confirmado até ao momento. Digam-me a vossa opinião, subscrevam o canal e estamos aí para mais conteúdos já amanhã. Até breve.